outro, tem muito a ver com essa ideologia de não gênero, né, que eles estão colocando, né? Você percebe que isso já é algo político que tem sido colocado na sociedade. Inclusive, você hoje não pode nem manifestar que você não é de acordo com isso, mesmo que você nasce homem, uma pessoa nasce mulher, mas você tem que ficar apoiando esse tipo de coisa. E dentro de tudo isso, eles também vão hackear o teu sistema para que algo maligno ele venha e tenha acesso a você. Porque o DNA é um código interdimensional, literalmente. É uma espécie de livro interdimensional que liga esse mundo atemporal, esse mundo de outra dimensão, esse mundo espiritual com o mundo físico. Nós nascemos com registros, com coisas que Deus nos dá, mas é essa questão que Satanás, que o maligno, ele quer simplesmente hackear e mudar o teu DNA. Samuel, é que a gente vai ser transformado em três, quer dizer, o ser humano que permitir vai deixar de ter duas hélices, a hélice dupla DNA, e vai receber essa terceira que não pertence ao pai, e vai ter uma terceira. Então vai haver uma nova escrita no DNA dos seres humanos que aceitarem isso em breve? Perfeito. É como se eles estivessem mutando. Eles querem mutar, literalmente. Mutar, causar uma mutação, uma mudança na sua estrutura natural, naquilo que Deus ele fez como teu ser. Então eles vão em outra maneira, eles estão querendo criar uma nova espécie. É aí que nós entramos na questão chamada de transhumanismo. Por quê? Há um decaimento, né? Para aqueles que conhecem profecias e já leram as escrituras, existe aquela passagem famosa de Daniel, onde ao sonho de Nabucodonosor ele vê uma estátua com vários elementos, né? No caso ele fala sobre o ouro, sobre a prata, bronze, ferro, barro e ferro. E aí nós começamos a perceber que há um decaimento. Tudo isso tem a ver com algo elétrico, com teu espírito, com energia, com uma matriz divina que Deus ele criou os seres. Os céus, ele tem a ver com o ouro e etc. Mas esses seres e o nosso próprio corpo, ele foi decaindo desde Adão até onde nós estamos hoje. Nossa base, ela tem influência no quê? Hoje somos da Terra, do carbono. O carbono, inclusive, tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E todo esse sistema da besta, ele está relacionado, inclusive tem aquela série, né, Carbono Alterado, que mostra um pouco dessa longevidade que eles querem dar de vida ao ser humano, né? Porque é uma luta. Então o sistema maligno, ele tem um intuito do quê? Que sem Deus, tá? A parte totalmente de Deus, ele conseguir o quê? Que a vida ela continue, ela prossiga. Então eles vão fazer isso através do quê? Do transhumanismo, a mistura de um elemento não natural, genético, mudando a nossa genética, mas um elemento artificial, mudando o teu ser, criando uma espécie de nova espécie, um desafio a Deus, e querendo que aumentar a longevidade de tudo isso daí. Nossa, Samuel. Então quer dizer o seguinte, que essa ideia da gente querer uma cidadania para um robô, como foi feito na Arábia, parece que foi a Arábia Saudita que ela cedeu a cidadania para Sofia. Interessante, olha lá o nome da mulher, Sofia. Sofia tem tudo a ver com aquela ideia de sabedoria, né? Exato. A palavra filosofia é filho da sabedoria. Mas você observa que a ideia é, aos poucos, o ser humano vai saindo de cena, concordando com o pensamento das Tábuas da Geórgia, que diz que só é necessário que tenha 500 milhões de pessoas na Terra, né? Manter o mundo com esse número. Então é por isso que está acontecendo essas mortes, é por isso que está acontecendo essas epidemias, esses terremotos. Tem a ver com a ação natural, mas tem a ver também com a ação casual e ocasional pela mão do homem. A gente percebe que há uma influência grande para que haja a divisão entre a ideia de esquerda e direita, a divisão entre a ideia de homem e mulher, o homem agora brigando com a mulher, o jovem brigando com o idoso, vamos pegar e botar o idoso no canto da parede. A gente observa que tudo isso parece muito. Seria muita burrice pensar que é coincidência haver um complô contra a humanidade, se a gente começar a perceber que as diretrizes das Tábuas da Geórgia estão sendo acatadas. Existe uma tal de ONU que fez a Agenda 21 e a Agenda 30 e está exercendo seu domínio.
Agora parece que do outro lado existe um tal de ser humano, né, que não consegue entender que os seus parentes, os seus amigos, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu primo, o seu vizinho, aquele que chorava com você, se alegrava, se foi. É lamentável dizer, mas aquela pessoa se foi. E a gente fica muito naquela ideia toda, não, Deus levou. Será que foi Deus que levou? Ou eles realmente estão cumprindo os mandamentos de colocar esses quase 8 bilhões de pessoas? Nesse sentido, vamos cumprir os mandamentos da Geórgia, das tábuas da Geórgia, que tem que ter 500 milhões. E nesse intuito está aparecendo essas epidemias, essas pandemias, essas causas mortes. Interessante. Perfeito, bem colocado, Clésto. Bom, tudo isso a gente sabe hoje que faz parte dessa agenda deles, né? Essas pedras da Geórgia, para quem não sabe, é entendido, alguns compreendem que elas foram criadas exatamente no dia 22 de março de 1980, tá? Inclusive é o próprio número 322, só que ao contrário. Interessante. E lá tem vários tipos de mandamentos, né, em vários idiomas, e a gente percebe que sim, através de políticas, né, eles vão enganando as pessoas, né, vestidos de cordeiro, mas na verdade por baixo a lobos. Então, através desses tipos de políticas e agendas, eles vão aos poucos instituindo uma nova era. E dentro disso, eles querem que permaneçam quem? Só esses escolhidos. Principalmente uma geração maligna que perdura na Terra desde o início, desde o Éden. E isso vem se estendendo, passou pelo dilúvio e está até os dias de hoje. Então, para eles, resta este mundo. Então, eles desejam mudar isso, transformar a população no geral como um grande escravo. A população já hoje, de certa maneira, já é escrava desse sistema maligno. Tanto que a besta, ela aponta para várias coisas. Não só tudo isso que a gente está falando, mas é um sistema macro, né, no teu dia a dia. E aponta para a escravização do homem, e dentro disso, eles vão fazer um filtro. Eles sabem que existe um fim de mundo, mas eles creem que vão sobreviver, e nesse filtro passaria só uma gama de pessoas escolhidas. Por isso que eles colocam essa questão. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas, mas imagine então 500 milhões de pessoas, que é o que eles veem como ideal de população. Olha o quanto de gente tem que morrer. Então aí a gente vê que essa agenda, tanto na saúde, como Covid-19, a indústria farmacêutica, o câncer, as guerras, tá? Mas principalmente essa forma, através das doenças, eles conseguem eliminar uma gama muito grande de pessoas sem que elas percebam. As pessoas hoje não têm muita saúde, estão doentes, né? Têm pouco conhecimento. Então eles detêm esse conhecimento geral para eles, enganam a população, dão entretenimento para a pessoa, né? Pão e circo, e as pessoas pouco têm ideia disso. E quando a gente hoje tem esse despertar e quer anunciar isso para elas, nós somos taxados como louco, né? Você nunca foi chamado de louco, Clécio? Eu direto. Mas Samuel, eu já sim, Samuel. Inclusive, eu fiz essa pergunta a um amigo aqui da cidade que eu moro, e ele ficou rindo quando eu parei a pergunta, né? Eu disse, rapaz, é o seguinte, o louco sou eu que quero respirar oxigênio e não quero respirar dióxido de carbono? O louco sou eu que percebo que eles estão matando pessoas em nome de algo que não tem célula? Não é conjugável, é um vírus. Ele é menos que um substantivo, ele fica parado. Então, como é que eu sou louco? Eu sou louco que percebo que as políticas dos prefeitos, dos governadores, nunca cuidaram da saúde, nunca deram melhoria nos hospitais, e de uma hora para outra resolveram prender as pessoas em casa com prisão domiciliar. Aí a pergunta é essa, nós somos loucos porque estamos indagando um sistema opressor que cada vez mais aumenta a sua função de Estado, elevando a ideia de que se está faltando dinheiro porque as lojas não estão funcionando pelo isolamento causado, vamos criar multas para levantar o dinheiro para pagar opções públicas e para que haja mais desvios. É essa a ideia? Eu sou o louco? Nós somos os loucos por estarmos pensando que esse sistema totalmente descompactado com Deus, totalmente longe do Criador, leva cada vez mais as pessoas, estando dentro da religião ou não, a terem as suas ideias em cima da sua zona de conforto, e apenas engana ela mesma, achando que está tudo bem,
Ninguém está atacando, ninguém está matando ninguém. É apenas o apocalipse. Vamos continuar, vamos marchar e que sejamos gados, sejamos ovelhas para todos esses matadores. Eu acho que eu não sou louco, não. Exato. Somos despertos, mas assim somos taxados, né? Como até a passagem que eu peguei e li aqui, né? Ou seja, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, né? Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Esses um dia, eles serão julgados, né? Nessa astúcia que eles creem que eles possuem, né? Essa malícia, né? Muito intrínseca à semente maligna, à semente da serpente. Então eles acham que eles estão com a vantagem hoje. Mas é duro quando a gente vai para o cidadão comum, que nós também somos parte desse cidadão comum, mas a gente quer despertar, e às vezes a pessoa, ela nos acha loucos, né? E é interessante, no verso até que eu li aqui, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Muitas das vezes, né, nós traçamos estratégias para dar uma mensagem de despertar para essas pessoas, né? E nos fazemos iguais a elas, né? Mas o centro disso aqui é trazer a pessoa para nós. Você que está assistindo essa live, que você é um desperto, não se intimide de mandar essa mensagem, mesmo que você seja chamado de louco e etc. Na ideologia dessas pessoas, saiba conversar, adentrar, se comunicar com essas pessoas, mas desperte essas pessoas, né, para o nicho que seria o quê? De nós, que somos despertos no meio desse mundo, para a gente poder pregar uma mensagem de luz, e não dessas sociedades secretas que elas são o quê? Trevas, e elas escondem, e elas têm esse plano macabro de mudar o DNA humano. Olha só, eu quero falar duas coisas, né? Em relação ao que você falou de loucos e não, eu acho interessante um texto que Jesus fala, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Perfeito. Exato. Então assim nós também damos graças ao Criador. Eu prefiro nesse sentido não ser um sábio, ainda que você tenha que colocar um diploma para frente, e isso não é mérito, isso não, também não é desmérito, mas não existe esse ponto para diante do Criador, ou diante das coisas do Criador, você, tem um diploma, Deus, e agora? Por que eu não sei? Porque está lotado de situação assim. Então, eu dou graças ao Criador, porque ele pode muito bem ir naquele mato, naquela situação indígena, naquele lugar opaco, naquele lugar vazio, naquele ermo, e de repente falar o seguinte: olha, eu existo, vou te ensinar a verdade e vou te abrir a luz. É possível isso só você e o Criador. Como você falou agora, você que está aí ouvindo a gente, você pode também tomar uma posição, e essa posição não precisa ser religiosa, longe disso. Essa posição tem que ser muito mais do que religiosa. Olha o que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que exceder a dos padres, a dos pastores, a dos rabinos, a dos líderes de religiões. Ela tem que exceder, ela tem que ser melhor. Então, voltando para aquelas coisas, aquelas minúcias, ser honesto. Ser honesto é uma obrigação do ser humano. E é uma obrigação ao cubo daquela pessoa que invoca o Criador. Ser amável, ser transparente, amar ao próximo, cuidar um do outro, interceder para que as pessoas vá bem, não ter inveja, aumentar o seu desejo para estimular o teu próximo. Isso é uma obrigação de ser humano. E aquela pessoa que busca a Deus, ela tem essa obrigação elevada ao cubo. Muito maior, tem que exceder. E eu vejo tanto as pessoas, cada dia mais, elas olho por olho, dentro por dentro. Então, se é um olho, arranca logo 3. Voltando à ideia contra aquilo que existia antes da lei, entre os humanos que não conseguiam se deparar com a graça do Criador e com a lei do Criador, que, na minha opinião, são uma coisa só. A graça dá uma continuidade na lei, e a lei respeita a graça. O Criador, na pessoa de seu Filho, não desfez nenhuma. A religião que entorpeceu as pessoas, falando que existe uma dualidade, existe uma briga entre Deus e Jesus, e a graça é contra Deus, Jesus é contra Deus, e Deus é contra Jesus. Isso é uma loucura de religioso mesmo. É complicado. Mas o que eu queria dizer para você, Samuel, aqui em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:3, inclusive, esses números, colocando, arrumando ele, vai dar exatamente o que a gente está conversando de 3:2:2.
e seja revelado o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre